Será que o ego é sempre uma coisa ruim? É muito dito na sociedade que é errado você ser egoísta, que a gente sempre deve ser humilde e evitar ao máximo ser egocêntrico. Que é algo errado e que muitas das pessoas que apresentam um pouco que seja de egoísmo já são pintadas como pessoas ruins. Mas eu quero repetir a pergunta inicial para vocês. O nosso ego é uma coisa ruim? E eu ainda expando essa pergunta. A gente deve combater o nosso ego? Muito prazer, gente. Eu sou o Maybe e esse é o segundo episódio do Poisando, nosso quadro onde eu compartilho algumas epifanias e pensamentos com você, para que todos nós possamos crescer juntos e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. O ego é um conceito da psicologia fundamentado pelo famoso Sigmund Freud. Ele é o nosso defensor da personalidade, o responsável por conciliar o nosso id, que é o responsável pelos nossos desejos, e o superego, que é responsável pelos nossos valores morais. Então, voltando mais uma vez para a pergunta inicial, eu já posso responder agora. O ego não é algo necessariamente ruim. Da mesma forma que a diferença entre um remédio e um veneno é sua dosagem, o que faz o ego poder ser tanto bom quanto ruim é a dose e também como ele é aplicado. Afinal, é o ego que faz a gente viver a vida em vez de apenas sobreviver nela, que é algo até que eu vou abordar um pouco mais pra frente. Então agora eu quero mostrar um trecho do anime Blue Lock, onde é falado justamente sobre ego, então vamos assistir. Entendi. Vocês têm um problema bem sério. Lock off! Quem quiser ir pra casa, pode ir. É mais importante ser o craque de um time de escola nesse país retrógrado do que se tornar o maior centroavante do mundo todo? Hã? Só de pensar que o futuro do Japão tá nas mãos de vocês me dá desespero. É o quê? Escutem! As organizações de futebol no Japão são ótimas. Digamos que é o fruto de um povo que pensa nos outros. Porém, todo o resto é péssimo. Então me respondam, o que é futebol? São 11 pessoas lutando lado a lado, valorizando a sua ligação, devoção completa, jogar pelos colegas. É por isso que o futebol neste país continua tão medíocre até. Ouçam a verdade. O que é futebol? É fazer mais gols que o seu adversário. O melhor é decidido por quem faz mais gols. Se querem brincar de jogar bola, lock off. Vai conseguir virar o maior centroavante. O discurso que vocês acabaram de ver é do personagem Junpei Ego. Como o próprio nome dele diz, ele é um personagem movido praticamente só pelo seu ego em criar o melhor centroavante do mundo. Isso é uma aplicação clara de como o ego nem sempre é algo ruim, por mais que ele possa parecer alguém muito hostil ou talvez ele fale de uma maneira que a gente possa até acabar causando uma antipatia pra gente. Se a gente analisar o discurso dele, ele não tem nada de errado. O que ele falou é simplesmente a verdade, querendo ou não. Por mais que doa, não tem como a gente fugir da verdade. A gente pode não gostar, mas é a verdade. Mas como ele é um personagem fictício, alguns podem pensar que isso é apenas ficção e algo que não pode se aplicar na vida real, não é? Então, mas eu tenho mais um trecho que eu quero que vocês assistam comigo. Que absurdo. Retire já o que disse. Tem vários jogadores na seleção japonesa que todos nós respeitamos. Nós crescemos assistindo, todos eles lutando juntos pelo Japão. Eles são nossos ídolos. É você que tá errado aqui. Seleção japonesa? Mas esses caras nunca ganharam uma Copa do Mundo, né? Eu tô falando de ser o melhor do mundo, tá? Ao invés de ajudar meus colegas a vencer por 1-0, é mais gostoso fazer 3 gols na partida e perder de 3-4. Isso foi dito pelo maior centroavante do mundo, o mesmo que venceu Messi e Cristiano Ronaldo pela Bola de Ouro, o grande Noel Noah. Eric Cantona disse: "Eu nem ligo pro meu time. Eu só quero me destacar." E o grande Rei Pelé, centroavante, meio-campo, zagueiro e goleiro, o melhor de todos os tempos, sempre sou eu. E agora, nojento, né? Mas esses são todos os craques mundiais. E mesmo assim, eles são muito egoístas. Pois é, essas são apenas as frases de alguns dos jogadores mais famosos do mundo, incluindo o nosso Rei Pelé. E deu pra ver como eles são egoístas, não é? Isso deve fazer deles pessoas talvez muito ruins.
Ou será que não? A verdade é que a maioria dos jogadores foca somente, por consequência, o seu ego, em ser o melhor, e isso não faz eles serem instantaneamente maus ou ruins, como é muito dito pela sociedade que pessoas egoístas são. Pelo contrário, a maioria deles continuam sendo pessoas boas, com habilidades muito acima das demais e que sabem usar o seu ego como uma espécie de veículo para os levar ao objetivo final, que é ser o melhor. Então eu vejo essas pessoas muito menos como uma pessoa má e muito mais como uma pessoa com força de vontade e força invejáveis. Por isso, eu acredito que a gente deve usar sim o nosso ego. E sim, ser egoísta em muitos momentos. Justamente porque, se a gente ficar sendo sempre humilde, pensando nos outros, quem garante que os outros vão pensar na gente também da mesma forma? E também, se a gente ficar simplesmente vivendo para alimentar o ego dos outros, sendo super humildes e raramente se portando da gente, o que vai diferenciar a gente de outros animais que basicamente só vivem? Basicamente vivem para comer e sobreviver. Muitas das vezes também essas pessoas que a gente pode estar vivendo para ajudar podem deixar a gente na mão, ou por não quererem ajudar a gente em troca, ou até por não poderem ajudar. E nesse cenário, a única pessoa que a gente pode contar é com a gente mesmo. Então eu vou deixar clara a minha opinião aqui. Nutrir o seu ego para conquistar o seu objetivo é sim uma coisa boa. E você pode contar comigo para te apoiar nisso, caso você o faça. Talvez possa causar um pouco de estranheza, porque a nossa mente foi condicionada para pensar de outra forma. Mas eu garanto para vocês que, se vocês colocarem em prática isso, e usarem ele para fazer algo que vocês se importam, sem causar mal pro outro, isso vai levar vocês muito na vida. Mas nem sempre o ego é uma coisa totalmente virtuosa. Afinal, se ele for guiado a um objetivo ruim, ele pode tornar as coisas ainda mais terríveis. Um exemplo disso é quando o ego está tão guiado em um objetivo distorcido que começa a fazer você menosprezar os outros. Não apenas que você use ele para reconhecer que você é melhor que ele, e sim que você começa a ver o outro como uma pessoa inferior a você. Ou até pior, que veja ele como uma pessoa tão inferior que começa a ter preconceito contra ele, seja por habilidades, raça, cor ou qualquer motivo. Eu não preciso dizer o quão terrível é isso, mas na minha visão ainda tem um buraco um pouquinho mais fundo. Existe uma chance desse ego se tornar tão grande e tão distorcido que você vai cometer um ato que não vai afetar apenas um grupo seleto de pessoas, mas sim que aconteça algo muito grande, como por exemplo, uma guerra contra um grupo de pessoas, talvez até contra um outro país, por você ver eles como inferior. Para ilustrar isso, eu quero usar do anime Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan. Eu vou estar falando dos arcos finais dele, então caso você não queira tomar spoiler, eu recomendo para você pular para essa minutagem aqui, onde eu vou dar a minha finalização sobre o tema. Sem mais delongas, vamos lá. No arco de Marley em Shingeki, os Marleyanos se viam como uma raça pura, pois eles não tinham o tal sangue dos demônios igual os Eldianos nem o povo da Ilha Parades. E eles se utilizavam disso para segregar os Eldianos e tratar eles como seres muito inferiores e descartáveis, os doutrinando desde a infância para que eles aceitassem esse status e até mesmo usando as crianças dele como soldados numa guerra. E por mais que eu odeie a Gabi, eu tenho que admitir que ela é uma ótima personagem para nos mostrar isso. O que os Marleyanos fizeram com a cabeça dela, como eles fizeram ela nutrir ódio pelo povo da Ilha Parades, sendo em que teoria eles seriam da sua própria raça. Os Marleyanos usaram o seu ego distorcido para guiar outras crianças e, de certa forma, um outro povo para também ter um ego distorcido para coisas erradas, gerando assim um ciclo de ódio que jamais acabaria sem que tivessem sido tomadas atitudes muito drásticas, não é mesmo? Por isso é importante a gente se preocupar se o nosso ego tá levando a gente para um caminho certo e bom, ou se ele tá levando a gente para um caminho ruim e distorcido, tanto pra gente quanto pros outros. Lembre-se sempre de usar ele para construir algo bom e não para causar caos ou destruição. Lembrem-se de que a gente sempre tem que se perguntar se é você quem está controlando o seu ego ou se é ele que está controlando você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, minhas ovelhinhas. Como sempre, esse quadro é feito de opiniões e pensamentos meus, então caso você tenha alguma discordância ou algo a acrescentar, fique à vontade para deixar nos comentários. Lembre-se sempre, usem o seu ego para criar coisas boas, e evitem ter preconceitos ou menosprezar as pessoas por motivos fúteis. Na verdade, evitem menosprezar as pessoas, afinal. Muitas vezes, quem você menospreza é quem acaba te surpreendendo.
não é mesmo? Não existe aquela história da lebre e da tartaruga? Acho que vocês sabem quem venceu, então evitem menosprezar as pessoas, por mais que elas aparentem algo, não deixe que esse julgamento guie vocês ao erro. Lembre-se de nem sempre julgar o livro pela capa, muito menos a capa pelo livro. Mas enfim, não esqueça de deixar o like e se inscreverem no canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, velhinhas. Um beijo a todos e até mais!